E aí, povinhos quase lá, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, estejam desfrutando da paz, da presença do Senhor. Vamos para mais uma aulinha. Antes da gente introduzir o nosso tema, gostaria que nós orássemos. Eu tenho alguns pedidos de oração. Se você os tiver também, vamos orar juntos. Você pode pausar o vídeo e orar. Os meus pedidos são que vocês orassem pela tia de um amigo que faleceu hoje pela manhã, por Covid. Orasse pela família, né? Na verdade, né? Orasse pela família dele, né? Para que o Senhor conforte, né, essas pessoas, para que eles mesmos não entendendo agora, mas que eles confiem na bondade e na misericórdia do Senhor, mesmo nessa situação de dor e dificuldade. Um outro pedido de oração é para um amigo missionário, o Carlos, que está na Romênia. Ele tem muita dificuldade, está tendo dificuldade de enfermidade. Então, se vocês puderem orar por ele. Carlos Schultz, ele se formou também no Palavra da Vida, ele foi aluno do pastor Krause, e hoje ele trabalha junto aos romenos, né? A igreja romena, em capacitação, ele trabalha numa escola, ah, ele trabalha num seminário, então ele tem um ministério muito ativo lá na Romênia. Tá? Por favor, que vocês orassem pela vida dele, para que o Senhor trouxesse a cura para os problemas e dificuldades que ele está enfrentando, né, na saúde dele, tá bom? Então, vamos orar, tá bom? Senhor, muito obrigado, te louvamos, te agradecemos por mais um dia. Coloco diante do Senhor esse pedido de oração, os meus e os dos meus amigos. Em particular, eu oro pelo Carlos, pedindo que o Senhor possa trazer, Pai, a restauração da saúde dele, a tranquilidade à família, para que ele possa desempenhar, Pai, a- o trabalho dele na Romênia com excelência, é o que ele gosta e sabe fazer, que a família esteja focada nisso, Pai, e que tudo isso redonde em glória para o Senhor, na vida dele e na vida da família dele. Eu oro também pela vida do Tony, peço que o Senhor guarde a família dele, o coração de todos ali, que o Senhor possa trazer o conforto e o consolo, Pai, nesse momento de perda da tia, Pai. E essa aula que o Senhor possa falar aos nossos corações, para que a gente aprenda mais e mais do Senhor, da sua vontade, da sua palavra e do porquê o Senhor escreveu esse livro que vamos estudar agora, Pai, que seja para o nosso entendimento, para o nosso crescimento espiritual. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então vamos dar início à nossa lição de hoje. Né, a gente vai dar início, acredito que a última lição, né? A gente falou, o professor, né, Maciel, falou com vocês da, da difícil missão de Jonas, né? Profeta Jonas, é, conhecido como um dos profetas menores. Teve antes disso a menina, né, que foi mensageira de Deus, que era empregada lá de Naamã. E aí Eliseu também está na narrativa, né? Vocês aprenderam que uma menina escrava foi usada por Deus, né? Que Deus pode usar até uma escrava para abençoar vidas. E a gente continuando, né? A gente, né, continuando nos profetas menores, né? A gente vai falar de Amós. E não pensem que profetas menores porque são menores em importância. Não é isso, é porque os seus livros, né, os escritos desses profetas são menores, né? São menos escritos, né? Os livros, a Bíblia que é uma coletânea de livros, né? E esses livros, né? Você cataloga em profetas menores, é porque esses livros desses profetas são menores, né? Diferente de Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? Daniel, você tem mais escritos, né? Você tem muita coisa mais escrita aqui. E a gente vai falar de Amós, né? Como um profeta, né? Amós era originário de Tecoa, que era uma cidade próxima ali de 10 quilômetros de Belém, né, ao sul de Belém, e a 18 quilômetros de Jerusalém. Então, falando ainda, pensando naquele cenário, né, de separação dos reinos, Amós era do reino do sul, né, o reino de Jerusalém. A, a,
tribo de Judá, né? Falando reino de Judá. Ao norte, vocês lembram, a gente tem o reino do norte, é o reino de Israel, né? E é interessante que Amós, ele não era, né? Ele não era homem da corte, como Isaías, ele não era sacerdote, como Jeremias. Ele era um homem do campo, né? Se vocês lerem Amós capítulo 1, é o chamado de Amós, né? A gente vai ler assim logo bem no início. Palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. E aqui Deus começa, né, a entregar visões e a palavra dele para Amós. Então, a gente vê que Amós, ele era um homem do campo, né? Ele era criador de ovelhas, né? Ele não era um homem da corte, né? Ele era ah, um homem criador de ovelhas, né? Ele não tinha essa. Então, né? Pode ser até que ele tivesse rebanhos, né? Se nós percebermos dentro do livro de Amós, a gente der uma estudada, a gente vai perceber que ele era alguém que tinha um conhecimento histórico, né, bem profundo. Ele era alguém que não era um iletrado, né? Então, muito provavelmente, ele era alguém com um pouco mais de estudo, né? Mas não era um sacerdote, né? Não era um homem da corte. Ele era alguém que tinha um estudo, mas era um homem, né, do campo, né? Criador de ovelhas, né, do campo. Mas Deus chamou Amós, né? E no capítulo 1, né, até o capítulo 2, Deus começa a entregar para ele o julgamento dos povos vizinhos, né? Ah, e Deus começa dizendo assim no versículo 3, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Tá? Ele continua falando, ah, no versículo 6, por 3 transgressões de Gaza, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu Edom. E aqui é um panorama de várias nações vizinhas de Israel. A gente pode imaginar essa uma visão, né, de Amós, né, indo, e é interessante que ele profetiza no Reino do Norte, né? Ele está profetizando em Israel. Deus trouxe um homem, Deus tirou um homem do campo de Judá, né, do Reino do Sul, levou ele para o norte, para ele profetizar lá, para ele entregar a palavra do Senhor. E a gente pode imaginar ele entregando essa palavra às pessoas, né, quando ele diz: Deus não te retirará o castigo da tribo tal, da comunidade tal, do país tal, as pessoas vibrando, Deus vai fazer aquilo e tal, isso aqui, e Deus vai, e farei isso, e Deus vai consumir com fogo, e Deus vai, né, consumir as nações do que estão ao redor de Israel, e o povo, isso aqui. E aí Moabe, né, no capítulo 2 começa assim, por 3 transgressões de Moabe, ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque isso aqui. Entretanto, porém, todavia, né, depois de ele falar isso tudo, entregar todas essas profecias contra os povos que estão ao redor dele, no versículo 6, inclusive de Judá, tá? Inclusive de Judá. No versículo 4 ele diz: por 3 transgressões de Judá, ainda mais por 4, não anularei o castigo. Nossa, imagina. Quando ele falou isso aqui, foi o gol do Corinthians, né? Contra o Palmeiras, gol do Flamengo contra o Vasco. Galera, foi o delírio. Nossa, Deus vai executar, Deus vai fazer. Porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos. E a gente vai ver que no versículo 6, que de repente, né, Amós prepara o seu público e aí de repente ele entrega isso aqui. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. A gente vai entrar mais em detalhes do porquê, mas pensem, de repente
profeta entrega isso, entrega essa profecia. E aí vem aquele balde de água fria, aquele temor, aquela, aquela aversão àquele profeta, aquela coisa que estava, né? Aquele público em êxtase, recebendo e tal, que Deus ia fazer, e de repente ele entrega. Israel não será livre da culpa. Deus vai executar o juízo contra vocês. E ele vai dizer o porquê. E a gente vai entender o melhor. A gente vai entender que a primeira parte de Amós é que ele é um mensageiro de castigo. A ênfase do livro de Amós é muito mais na justiça de Deus. Mas lá na frente a gente vai ver que há a misericórdia. Se a gente focar, o panorama geral do livro de Amós é de castigo, é de Deus executando juízo, castigo, castigando os povos pelos pecados. Mas no final, Deus mostra sua misericórdia. Vamos entender mais aqui. Então, no versículo 6, ele fala que não perdoaria, castigaria Israel. Por quê? Porque vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se diante de qualquer altar com roupas tomadas como penhor. No templo de seu Deus bebem vinho recebido como multa. A situação não era fácil. A situação do povo aqui de Israel, né, era uma situação de muito pecado, muita transgressão. Trazendo para os dias de hoje, né, um pouquinho antes, né, de trazer para os dias de hoje, né, pensem, né, as pessoas só se importavam com seu luxo, sua casa luxuosa, suas riquezas, esqueciam o pobre. Então, Amós dá um panorama muito de justiça social aqui, né? O Amós é um livro de justiça social, não só de justiça social, porque ele fala também de imoralidade, né? Então ele fala de justiça social que geralmente está acompanhada de moralidade, porque as pessoas estão distantes do Senhor, distantes da moral que é o que o Senhor quer, o que está na lei dele, não a moral dos homens, mas a do Senhor. Então não está falando de legalismo, mas de imoralidade. Os juízes eram corruptos e aceitavam suborno. Alguma coisa diferente do que a gente vê hoje? Alguma coisa diferente do que a gente vê hoje das pessoas ricas que esquecem os pobres, que pisam nos pobres, que pisam nos justos? E juízes que são corruptos e aceitam suborno? Alguma coisa diferente do que a gente vê hoje? Alguma novidade, né? De 1.500 anos, 2.000, de 3.000 anos atrás? Alguma novidade aqui, queridos? Não tem novidade. O coração do homem é pecaminoso desde o Éden, desde a queda de Adão. Vejam que é o mesmo panorama do que a gente vive hoje. Não tem novidade. E ao mesmo tempo, esses que cometiam essas atrocidades, eles adoravam falsos deuses também, cometiam idolatria. E ao mesmo tempo prestavam culto a Deus, fazendo festas, sacrifícios, entoavam louvores, que não passavam de rituais vazios, ou quais Deus vai dizer no livro de Amós que ele detesta, ele odeia quando eles se reúnem. Deus fala isso. Meu Deus, que palavra dura. Porque o coração daquele povo não adorava com sinceridade ao Senhor. E trazendo para os dias de hoje, né, muitas pessoas fazem a mesma coisa, vão ao culto, cantam louvores, né, mas durante a semana não se importam com Deus, não se importam com o próximo, desobedecem pais e professores, praticam bullying na escola, falam palavrões, não estão nem aí pro que seus pais falam, não estão nem aí pro que seus avós falam. E hoje é dia dos pais, a gente está gravando isso no dia dos pais. Dão presente aos pais, mas por trás querem que seus pais praticamente morram, porque quando o pai ordena alguma coisa, quando a mãe ordena alguma coisa, praticamente pensa, se eles morressem, que morram. Querem a morte dos pais, matam os pais nos seus corações.
Depois vão à igreja adorar o Senhor como se nada tivesse acontecido. Alguma coisa de semelhança? Acho que não, né? Porque tudo de semelhança. Então Deus não aceita esse tipo de adoração. Né? É uma adoração que Deus não aceita. É uma adoração que Deus vomita, né? Que Deus ah, porque não é verdadeira, né? A gente tem que adorar com uma vida que, de fato, quer abandonar o pecado. A gente tem que adorar a Deus com uma vida que, de fato, quer obedecer a Deus, quer agradar o Senhor, né? E aí ele começa a dizer o castigo. Ele disse, eu vou castigar por causa disso, né? Deus viu hipocrisia, viu Deus como um justo juiz, viu coisas ruins no seu povo. E Deus deu a lei, dizendo como ele queria que o povo seguisse isso. E o povo não está cumprindo isso. É, E ele vai dizer, né, Amós, no capítulo, o julgamento de Israel, né? Ele chama testemunhas, né? É, né, no capítulo 3, versículo 9, é, ele diz: proclame nos palácios, né, proclamem para que todos ouçam, reúnam-se nos montes de Samaria para verem o grande tumulto que há ali e a opressão no meio do seu povo. Opressão. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor. Eles que acumulam em seus palácios e que roubaram e saquearam, portanto, assim diz o Senhor soberano. Um inimigo cercará o país, ele derrubará suas fortalezas, saqueará os seus palácios. Assim diz o Senhor, como um pastor que livra a ovelha, arrancando da boca do leão só dois ossos da perna ou um pedaço de orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria, com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. Percebam que Deus está declarando, Deus está dizendo por quê que roubaram, porque saquearam, acumularam em seus palácios, roubaram do pobre, do necessitado, do justo, fizeram julgamentos injustos e acumularam riquezas. E Deus está dizendo: um inimigo vai cercar vocês, vai destruir o que vocês acumularam, vai destruir tudo. E ele faz uma analogia aqui, né, como que vai, como serão as sobras depois desse exílio, né? Amós está trazendo aqui o exílio que o povo vai sofrer, né, pela Síria, né? Amós está trazendo isso, está trazendo essa revelação, né, para o povo se arrepender. Está dizendo o porquê ele está fazendo isso. E ele diz como que vai ser o resto, né? Assim como o pastor livra a ovelha arrancando da boca do leão só dois ossos da perna ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria, com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. Aqueles que Israel, né, tinha um comércio muito farto, né? Homens que faziam comércio com Damasco, com outros países e traziam coisas, né, e acumulavam esses bens, esses móveis bonitos em casa, essas coisas luxuosas. Deus está dizendo o que vai sobrar disso? Só um pedaço, uma ponta de uma cama e um pedaço do sofá, que era como um pastor que cuidava de ovelhas quando um leão, né, abocanhava, né, uma ovelha, ele tinha que arrancar um pedaço, né, já estava morta, não tinha o que fazer, mas ele arrancava um pedaço dessa ovelha, né, um pedaço da pata, né, para levar para o dono para dizer, ó, eu não roubei, um leão comeu a sua ovelha, tá aqui a prova, um pedaço dela. E é a mesma analogia que Deus está dizendo que vai sobrar das coisas que eles acumularam roubando das pessoas. O juízo de Deus para Israel. O juízo de Deus, querendo Deus mostrando por que ele vai fazer isso. Deus é bom e amoroso, mas ele é um justo juiz. Não se engane. Ele trata os pecados de maneira muito séria. Todos os nossos pecados têm consequências. E se não nos arrependermos, a maior consequência é a morte eterna. Né?
se não nos arrependemos do nosso pecado original. Se já somos crentes em Cristo Jesus, a morte eterna já não nos aflige mais. Mas se cometemos pecados aqui, Deus vai nos disciplinar. Né? Deus não vai nos livrar das consequências dos nossos pecados. E é o que ele está dizendo. Vocês cometeram crimes, vocês fizeram comércio com outros povos, ajuntaram riquezas pisando no pobre, sendo injustos, cometendo imoralidade, vocês vão sofrer consequências. Vão sofrer consequências. Então, nós que conhecemos a palavra de Deus e seus mandamentos, precisamos fazer com o que o salmista disse, né? O Salmo 119:11. Vamos ler o Salmo 119:11. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Salmo 119:11. Salmo 119 é grande. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então temos que guardar no coração. Como é que a gente guarda algo no coração? A palavra de Deus. Buscando a Deus, buscando a palavra diuturnamente, todos os dias. Buscando guardar no coração para não pecar contra o Senhor. Porque eles eram povo de Deus, mas não guardaram a palavra de Deus. E pecaram tremendamente, pecaram muito mal. E aí Amós, né? Amós vai avançando, né? Ouçam, o capítulo 4, ele fala, ouçam esta palavra vocês, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria, vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, e dizem aos senhores deles, tragam bebidas e vamos beber. Essas vacas de Bazã, Deus está falando das mulheres ricas, das socialites da época, né? Daquelas que já juntaram riquezas, oprimindo os pobres, penhorando coisas, emprestando a lucro, que era o que Deus não permitia. Então, Deus está dizendo para elas aqui, ó, o Senhor soberano jurou, certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos. Então, Deus está dizendo a forma como eles vão ser levados para o cativeiro. O profeta Amós está entregando isso tudo. Né? E no capítulo 5 ele faz um lamento pelo castigo do povo. Há um lamento, ele lamenta aqui. No capítulo 5, versículo 18, ele fala do dia do Senhor. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será o dia de trevas, não de luz. Será como um homem que fugisse de um leão e encontrasse um urso. Como alguém que, escapando do urso, entrasse em sua casa, encostando a mão na parede e fosse picado. Então, aquele povo, ele esperava do dia do Senhor, né? A visitação de Deus, algo positivo, mas Deus está dizendo, vai ser algo bom para aqueles que estiverem na minha presença, para aqueles que receberem, que amam minha palavra. Mas para aqueles que não amam, vai ser algo ruim, vai ser trevas, vai ser castigo, vai ser sofrimento que Deus vai colocar. Né? O dia do Senhor será trevas, diz o versículo 20, e não luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. E ele fala no versículo 21, eu odeio e desprezo suas festas religiosas, eu odeio o culto que vocês prestam a mim. Isso eu desprezo, eu não tenho o menor apreço por isso. Eu não suporto as suas assembleias solenes, não suporto quando vocês se reúnem, eu não suporto, eu vomito. Mesmo que vocês me tragam holocaustos de ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça, como um ribeiro perene. Deus queria retidão, Deus queria justiça, Deus queria um povo que fizesse justiça que Deus quer, não a justiça dos homens caída como a gente vê hoje. Uma justiça inclinada para o pecado, uma justiça que só vê o seu próprio bem, uma justiça que Deus quer.
No capítulo 6, ele fala da destruição de Israel, a condenação com orgulho. No capítulo 7, mais visões. No capítulo 7 é um confronto de um sacerdote contra Amós. Ele é confrontado, né, pelo fato de ser um homem que vinha de outra terra e pelo sacerdote dizer, não, vai profetizar na tua terra, a gente não precisa, a gente já tem profetas aqui, a gente tem videntes aqui, né? Há uma diferença aqui, que haviam videntes que eram contratados, eles faziam serviço ali, ele é um profeta de P minúsculo, digamos assim, né? Deus dá relatos de alguns profetas que são, aí sim, profetas menores, mas Amós está dizendo, eu não sou esse vidente que vocês estão dizendo, eu não ganho a vida com isso. Né? Ele fala, vai ganhar o seu dinheiro em Judá, aqui a gente já tem isso, você não precisa estar aqui não, eu não ganho, não é meu sustento. Meu sustento é ovelhas, é rebanhos, é o campo. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, estou aqui para falar o que Deus me disse, para entregar a palavra do Senhor para vocês. Esse confronto está descrito no capítulo 7. No capítulo 8, visão de um cesto de frutas maduras. Então ele traz os profetas traziam essas visões bem práticas, né, para o povo entender o que são as coisas, né, o que eram, né, para ter um entendimento melhor daquilo que Deus estava entregando. O capítulo 9 diz que Israel será destruído. E aí sim, no versículo 13, né, como eu falei, lá no finalzinho do livro, a gente vai ver a misericórdia de Deus, a graça, a bondade de Deus, a esperança do povo de Deus. Então, Israel será destruído, mas ainda havia esperança. Deus não deixou de ser gracioso, né? Que é a graça, que é o favor imerecido, o favor que a gente não merece. Deus não deixou isso. Ele não deixou de ser misericordioso e amoroso. Por isso, no final das profecias de Amós, o Senhor deixa uma promessa maravilhosa. Vejam isso. Versículo 13, ele diz: Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá todas as colinas, de todas as colinas. Trarei de volta Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas, e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Uma promessa de restauração. Uma promessa de que Deus restauraria a prosperidade em Israel, mas essa prosperidade que estavam vivendo na época em que Amós profetizou, ela seria destruída. Deus ia destruir tudo e ia levar os cativeiros. Mas o remanescente de Israel, Deus ia trazer de volta. Ia fazer o povo viver ali em prosperidade, em santidade, em justiça. Né? É uma promessa de Deus. A Bíblia nos diz que nós pecamos. Né? Romanos capítulo 3 diz que todos pecaram e estão distantes da glória de Deus. Romanos 3, 23. E que as consequências são graves, muito graves. Não há ninguém que consiga se livrar desse castigo sozinho. Por isso, Jesus veio ao mundo para morrer em nosso lugar. Essa é a esperança. Porque se olharmos para o mundo, é um mundo caído, é um mundo sem esperança. As pessoas não têm esperança no mundo. Algumas até tentam se iludir, não, eu tenho esperança. Não tem esperança. A esperança é Cristo. Cristo é a nossa esperança. E é essa mensagem que a gente tem que falar às pessoas. Como o profeta Amós disse, que Deus ia castigar o povo, Deus ia castigar o pecado do povo. Deus vai castigar o pecado do mundo, mas em Cristo os nossos pecados já foram castigados. É essa mensagem que a gente tem que proclamar. Porque nós não seremos condenados pelos nossos pecados, mas sim por rejeitar a salvação. A salvação, Deus já colocou, Deus já disponibilizou a salvação. Serão castigados aqueles que rejeitaram essa salvação, porque ela está disponível. Ela está, proclamem nos palácios, proclamem onde vocês estiverem. A salvação está disponível em Cristo. Cristo recebeu os nossos pecados. A nossa esperança está em Jesus. A nossa esperança está que Jesus recebeu esses pecados. E quem recebeu Jesus como Salvador, quando pecar, precisa se arrepender e confessar e não fazer mais. E se pecar, nós temos um juiz justo,
um advogado fiel ao nosso lado para nos restaurar dos nossos pecados e nos colocar vestes novas. Amém? Então, fiquem com essa mensagem. Tenham um ótimo Dia dos Pais e aprendam mais. Como o salmista falou, guarda no teu coração a palavra de Deus para não pecar contra o Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite a não pecarmos contra Ele. Amém? Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana. Tchau, tchau.